Imagine uma antiga capela galesa. O ar é pesado, quase denso, cheio de sussurros, de canções e de um tremor que não vem do frio, vem da alma. Em meio a esse fogo espiritual que consumiu uma nação, a história quase esqueceu o nome de quem riscou o primeiro fósforo. Nossa história começa aqui, País de Gales, 1904. Uma terra pequena, mas prestes a viver uma transformação que abalaria suas fundações e ecoaria por todo o mundo. E o que aconteceu foi exatamente isso, um fogo espiritual que varreu o país. Uma força tão avassaladora, tão inexplicável, que parecia refundir a própria alma daquela nação. Pois é, os livros de história eles costumam apontar para um nome, Evan Roberts. Mas e se o verdadeiro catalisador, a origem daquela chama, fosse um homem cujo nome o tempo quase apagou? O nome dele era Seth Joshua. Ele não era a labareda que ofuscava todo mundo. Não, ele era o fogo silencioso, a brasa que queimava nas sombras, preparando o caminho para o que estava por vir. E a dinâmica era essa, sabe? Enquanto o Evan Roberts se tornava o rosto famoso do avivamento, Seth Joshua era a força por trás dele. O mentor, a consciência, a faísca que acendeu a alma que depois incendiaria o mundo. A essência de Joshua era essa. Ele não buscava o aplauso, mas o quebrantamento. Sua pregação não era um show, era quase uma cirurgia espiritual, um chamado radical para uma entrega total. A jornada dele começou numa crise de fé profundíssima, uma crise que o consumiu e o refez por completo. E a partir daí a vida dele se tornou praticamente um altar de oração e jejum, uma busca incansável pela presença de Deus. E essa busca incansável nos leva ao ponto de ignição, o momento que define tudo. Uma única reunião, uma única oração que mudaria para sempre o curso da história. O cenário era a conferência de Blaine Ayres. Seth Joshua pregava com a intensidade de um homem em chamas. E ali, no meio da multidão, um jovem mineiro de 26 anos, Evan Roberts, ouvia atentamente. Foi então que Joshua parou de pregar e começou a orar. Ele não pediu por milagres, não pediu por poder. A oração dele foi um sussurro que abalou o céu. Apenas duas palavras: Senhor, dobra-nos. Um clamor por quebrantamento, um pedido de rendição total. E essa oração, ela atingiu o coração do jovem Evan Roberts como um raio. Dizem que ele caiu em prantos, repetindo aquelas palavras para si mesmo, sentindo o peso do céu descer sobre ele. Naquele exato momento, o jovem mineiro foi quebrado, refeito e incendiado. E foi assim que a faísca virou um incêndio. A oração de um homem fiel acendeu um coração. E aquele único coração em chamas foi suficiente para colocar uma nação inteira de joelhos. E o fogo não ficou só dentro das igrejas, não. Ele transbordou, foi para as ruas, para as minas de carvão, para dentro das casas. O país de Gales foi transformado de uma maneira radical. O impacto foi algo real, palpável. Bares fecharam as portas porque ninguém mais aparecia. A polícia dizia que não tinha o que fazer. Nas minas de carvão, os mineiros começaram a cantar hinos em vez de canções de trabalho. Dívidas antigas eram pagas. Crianças se reuniam para orar nas escolas. A fibra moral da nação estava sendo reescrita. E as chamas cruzaram o oceano. A notícia do que acontecia no país de Gales se espalhou como um rastilho de pólvora, acendendo avivamentos na Índia, na Coreia, nos Estados Unidos, preparando o cenário espiritual para o novo século que estava apenas começando. E então, a gente volta para o arquiteto invisível. O legado de Seth Joshua não está em monumentos de pedra ou nos livros de história mais famosos. Não, o legado dele está em algo muito mais profundo. O legado dele é uma semente silenciosa. É a prova de que, muitas vezes, o trabalho mais importante é aquele feito longe dos holofotes. De que uma oração sincera, feita de um coração quebrantado, ecoa mais alto que 1000 sermões. É o testemunho do poder que existe numa vida entregue em secreto. A história de Seth Joshua nos ensina uma verdade poderosa. Nem todo herói é o protagonista. O verdadeiro impacto, muitas vezes, não vem de quem está no palco, mas de quem, em secreto, construiu aquele palco com oração e fidelidade. No fim das contas, o homem que orou, dobra-nos, se tornou o próprio exemplo do que significa ser dobrado por Deus. E talvez essa seja a grande lição que ecoa até hoje. A maior revolução não começa com um grito em público, mas com um joelho que se dobra no silêncio.